Amados e queridos em Cristo Jesus, que a graça e a paz estejam e permaneçam em vossos corações. Gostaria de dar continuidade à pequena reflexão que temos feito sobre Isaías 54. Primeira parte, nós vimos ali do versículo 1 ao versículo de número 5, a respeito dos mercadores ali do Oriente que ofereciam ali mercadorias que não poderiam satisfazer a necessidade do homem. E as pessoas que gastavam e gastam o seu dinheiro naquilo que não as satisfaz, que não é o essencial. E vimos que por trás desta oferta, desse sistema que se chama mundo, é Satanás quem oferece ao homem, e ofereceu a Adão e Eva, a satisfação da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, que os levou para longe de Deus. No versículo 6, vimos um pouco a respeito, na segunda parte da mensagem, da necessidade de buscar ao Senhor e de se arrepender, que é a base da entrada da salvação, o arrependimento e o confessar Jesus como Senhor e Salvador. E chegamos ali à questão dos pensamentos de Deus, que não são os nossos pensamentos, e que os pensamentos de Deus e os caminhos do Senhor são mais elevados do que o nosso. Gostaria de refletir um pouquinho mais adiante, nessa terceira parte da mensagem, quando nos fala a respeito do versículo de número 10 em diante, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados aos montes e aos outeiros. Romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. O Senhor, Ele deixa aqui muito bem claro a necessidade de alinharmos os nossos pensamentos e os nossos caminhos com o do Senhor, porque os caminhos do Senhor e os pensamentos do Senhor, eles estão revelados a cada um de nós mediante a tua santa e bendita palavra. A palavra de Deus aqui, a qual é inicialmente comparada em relação à natureza, a algo qual é absoluto, fala aqui sobre o derramar das águas, do derramar da chuva, que é derramada sobre a terra. E é extraordinário que mesmo quando a terra está ali seca no sertão, ela, ao receber ali as gotas d'água, ao ser encharcada pelas águas da chuva, por mais dura que seja aquela terra, por mais seca que seja aquela terra, ela pode ser chamada até de deserto, ela pode ser chamada ali de sertão, mas quando é derramada ali abundantemente a chuva, então aquela terra tão seca e aparentemente estéril, ela se torna fértil. E toda semente que é ali lançada, ela germina e ela produz fruto, e aquele fruto, ela é aqui vista na forma de produzir o pão. Ou seja, ela produz algo que realmente satisfaz as necessidades essenciais do ser humano. A palavra de Deus é aqui, ela é apresentada pelo próprio Deus como algo absolutamente eficaz. Se no início do texto foi nos apresentado ali em uma linguagem de comerciante, no qual nos é oferecido mercadorias aonde nós gastamos o nosso suor e o trabalho, gastamos a nossa própria vida para adquirir aquilo que não nos satisfaz. O Senhor, mediante o poder da tua santa e bendita palavra, Ele nos oferece a satisfação. Ele oferece tudo aquilo quanto porventura nós venhamos a necessitar. Por isso, podemos ter a plena certeza e convicção de que o Senhor, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E vida em todos os sentidos,
não é apenas no sentido espiritual, mas também no sentido psicológico, sentido emocional e também no sentido biológico e físico. O Senhor, Ele é o nosso Criador e é Ele que nos satisfaz. Como o apóstolo Paulo pôde ali dizer, que pelo fato de ele viver na presença de Deus, as experiências as quais ele tinha acumulado durante os muitos anos de vida, lhe levava a ter a convicção de que ele vivia uma vida satisfeita, uma vida de contentamento na presença do Senhor. Porque Paulo, ele tinha certezas e convicções, e as certezas e convicções as quais ele cria, e a vida dele estava fundamentada, era a palavra de Deus. Não era na filosofia, não era nas ideologias, não era no achismo, não era nos seus próprios pensamentos e nem seus próprios caminhos, mas eram nos pensamentos do Senhor e nos caminhos do Senhor. Por isso nós podemos com absoluta segurança firmarmos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela saiu da boca de Deus e ela não volta vazia. Toda vez, amado, que você buscar a palavra de Deus e através da tua santa e bendita palavra, com o coração quebrantado e com o coração contrito, você buscar a direção de Deus e Deus lhe der uma palavra, Deus lhe der uma direção, Deus lhe mostrar o caminho, que você possa ter a certeza e a segurança, porque nele você pode confiar. Você pode andar nos caminhos do Senhor e você pode andar nos pensamentos do Senhor e tendo a certeza de que Ele não te engana. Como os comerciantes orientais que ofereciam mercadorias as quais não satisfaziam, e como Lúcifer, Satanás, mercadejou ali as suas mercadorias a Adão e Eva, e tem mercadejado as suas mercadorias de iniquidade para a humanidade, propondo-lhes a satisfação. Mas o homem se tornou um ser consumista, e ao consumir tudo quanto porventura este mundo venha a produzir, jamais será capaz de satisfazer a alma do homem. O homem pode mergulhar nas mais profundas condições e ter os maiores recursos e acesso a tudo, a fama, ao sucesso, a comida, pode ter acesso às drogas, às mulheres, pode ter sucesso, pode buscar a tudo que porventura este mundo venha lhe oferecer. Mas a conclusão final será que ainda haverá no coração do homem um grande vazio. Isso é muito comum na vida de tantos homens tão ricos e famosos que pisaram sobre esta terra, Elvis Presley. E se fosse eu a citar tantas e tantas artistas, tantos e tantos cantores, gentes que no auge da fama e do sucesso acabaram morrendo por meio de uma embriaguez, excesso de consumo de droga, overdose, porque havia um vazio no coração do homem. Este vazio só pode ser preenchido mediante a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A promessa de Deus de que haveremos de sair com alegria e em paz seremos guiados aos montes e alteiros. Viver uma vida realmente nos quais o texto aqui bíblico diz que toda a natureza romperá em cânticos diante de vós, e as árvores do campo baterão palmas. E diante de nós, em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, ou seja, a tua vida produzirá apenas coisas boas, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor, e memoriar o eterno que jamais será extinto. Viver uma vida sobre a face da terra para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Este é o pensamento do Senhor para ti, amado. Este é o caminho do Senhor que Ele tem proposto diante de ti. Viver uma vida que exalte e que glorifique
o nome do Senhor. Oremos. Deus Altíssimo, eterno e poderoso Deus, que o Senhor esteja guiando os passos e guiando os caminhos dos teus servos, para que vivam uma vida satisfeita, uma vida de contentamento, uma vida repleta de gozo, de paz e de alegria, em meio às adversidades, em meio às tempestades. Ó eterno e poderoso Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.